Queria pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 25. Mateus, capítulo 25, versículo 33. Você encontrou, pode dizer um amém? Lê aí só para você. Você leu já? Deus já falou contigo nesse versículo? Vai lá para o versículo 1. É só para provocar você. Só para fazer raiva em alguém. Tema da conferência é eterno. E se fomos criados para a eternidade, a pergunta é: será que nós temos nos preparado para ela? Será que você tem se preparado para ela? Se somos criados para a eternidade, será que nós estamos nos preparando para viver na eternidade com Cristo? A pergunta é simples porque quando eu penso em ser um bom, um excelente advogado no futuro, eu preciso me preparar agora. Se eu pretendo me tornar um excelente médico no futuro, eu preciso me preparar agora. Se eu pretendo me tornar um excelente mestre e professor no futuro, eu preciso me preparar agora. Se eu quero me tornar um excelente psicólogo ou psicóloga no futuro, eu preciso me preparar quando? Quando? Então, se eu quero passar a eternidade com Cristo, eu preciso me preparar agora. E a pergunta é: será que você está preparado? A segurança no futuro depende da diligência no presente. A sua segurança no futuro depende da sua diligência no presente. Esse texto que você conhece, essa história que você já ouviu, essa parábola que Jesus fala a respeito das 10 virgens, é uma palavra que vai nos ensinar muito nessa noite e me ensinou muito durante esses dias. Eu quero pedir para você acompanhar comigo o texto que diz, capítulo 25, verso 1 em diante, diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Quantas virgens? 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, diga comigo, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Saí-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens, diga comigo, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que vos falte a nós e a vós, ide antes aos que os vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram. Diga comigo, e as que estavam preparadas entraram. Diga mais forte, entraram. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Feche os seus olhos, e ore por mim agora nesse momento. Vou pedir para você orar por mim, se você pode. Você que saiu de casa esperando ouvir algo da parte de Deus, interceda por mim agora nesse momento. Fala: Senhor, usa o teu servo, apesar das suas falhas, apesar das suas limitações,
usa o teu servo nessa noite para falar comigo, não aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que eu preciso ouvir. Ore por mim nessa noite. Ore, Senhor, usa o teu filho mais uma vez nessa noite, como um profeta de Deus, para falar ao meu coração. Fale com Deus nesse momento. Abaixa a guarda. Abaixa a guarda. Você vai ouvir agora a palavra de Deus. Senhor, eu sou teu servo nessa noite. Fale com o teu povo nessa noite, Espírito Santo, aquilo que o Senhor precisa tratar com cada vida, com cada coração, com cada pessoa que entrou aqui nessa noite, que necessita de uma palavra, de uma direção. Senhor, usa-me apesar dos meus erros, apesar das minhas falhas, limitações e debilidades, Senhor, que o teu Espírito Santo possa quebrar cadeias, quebrar grilhões aqui nessa noite, que vidas sejam transformadas e edificadas pelo poder da tua palavra. Nós te damos a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Quem pode dizer um amém? Amém. Um texto que você conhece, uma história que você já conhece, as 10 virgens, a parábola das 10 virgens. E a Bíblia fala que as 10 virgens, elas pegaram as suas lâmpadas e elas saíram ao encontro do noivo, as 10 virgens. Algo vai associar essa parábola com a parábola anterior, a parábola do servo, o servo prudente, o servo insensato. O servo insensato, ele começou a tratar mal os outros servos, por causa que ele acreditava que o seu senhor tarde viria, e ele começa a tratar mal os outros servos. Nessa parábola das 10 virgens, 5 se preparam para a demora do noivo, e 5 elas imprudentemente, sem sabedoria, elas não se preparam, talvez acreditando que o noivo viesse antes do momento previsto ou a qualquer momento. E o que ligam essas duas parábolas é exatamente o tempo, é exatamente o fato de que nós não sabemos nem o dia nem a hora em que o noivo virá, mas uma certeza nós temos: ele vai voltar para buscar a sua noiva. A demora é necessária nesse caso aqui que Jesus está contando. Para quê, pastor? Por que Jesus enfatiza que tardando o noivo? Por que o texto vai descrever isso? Tardando o noivo, a demora é necessária para que as lâmpadas se apaguem. A demora é necessária para que as lâmpadas se apaguem e as noivas adormeçam. Presta comigo, porque nesse exato momento em que o noivo vai demorar, é o momento em que Jesus vai destacar 2 grupos de pessoas. E Jesus, Deus tem uma maneira diferenciada de identificar as pessoas. Nós identificamos pela aparência, é ou não é verdade? Fala a verdade, é ou não é verdade? A gente olha assim para um crente assim e fala assim, isso aí é carnal, meu irmão. Esse aí é carne pura, olha lá, cheio de tatuagem. Isso aí é carnal. A gente olha e a gente já começa a identificar, a julgar aquela pessoa. Não, esse irmão aqui, ele vai para o céu. Antes do anjo tocar a trombeta, ele já vai estar lá na porta, lá em cima esperando, né? É muito santo, é muita unção. Nós temos uma maneira de identificar as pessoas e rotular as pessoas, mas Deus não. E Jesus, ele deixa isso muito explícito na palavra de Deus. Lá em Mateus, no capítulo 7, do versículo 17 ao versículo 27, você vai lembrar quando Jesus começa a identificar alguns tipos de pessoa. Ele começa a falar sobre a árvore. Toda árvore boa produz bons. Toda árvore boa produz bons. Toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir maus frutos e não pode a árvore má produzir bons frutos. Ele vai dizer, toda árvore que não produz bons frutos, ela será cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos frutos vos conhecereis.
Jesus está dizendo, Jesus está me ensinando que você não vai ser reconhecido como bom ou ruim pelo seu tamanho. A árvore não é reconhecida pelo tamanho dela, pela sua folhagem, se a folha é colorida, se a folha é bonita, se a folha é feia. Não, Jesus está dizendo que a árvore é conhecida pelos seus bons. Começa a ser diferente a forma de Jesus identificar as pessoas. Ele continua dizendo: naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Nós não expulsamos demônio em teu nome? Nós não fizemos maravilhas em teu nome? Aí eu vos direi: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Mas quando nós analisamos a pessoa e olhamos as pessoas e vemos as pessoas orar pelos enfermos, eles serem curados, olhamos as pessoas e vemos elas falarem língua estranha, olhamos para as pessoas e vemos expulsar demônio, olhamos para as pessoas e identificamos elementos espirituais, mas para Jesus, Ele está dizendo: vocês expulsam demônios, vocês falam língua estranha, vocês fazem maravilha, mas vocês praticam a iniquidade. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Jesus tem uma forma, uma maneira diferente de identificar as pessoas. Uma outra, ele vai, no mesmo capítulo 7, ele também continua dizendo: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelha-lo a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceram os rios, sopraram os ventos, desceu a chuva, correram os rios, sopraram o vento, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque ela estava edificada sobre. Da mesma forma, da mesma maneira, todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, assemelha-lo a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram o vento, deram com ímpeto contra aquela casa, e grande foi a sua ruína. Jesus está dizendo que a maneira de identificar onde você constrói a sua casa é quando vem a tempestade. Não é num tempo de paz, não é num tempo de bonança, é quando vem a tempestade contra a sua vida, é quando vem a tempestade no seu casamento, é quando vem a tempestade no meio da sua família, que é identificado onde você construiu a sua casa. Se a sua casa está edificada sobre a areia, ela vai cair, ela vai desmoronar, mas se a sua casa está edificada sobre a rocha, pode descer a chuva, pode correr o rio, pode soprar o vento, vai bater contra a sua casa e ela vai permanecer de pé, porque ela está edificada sobre a rocha. A demora do noivo é necessário, por quê, pastor? Para que as lâmpadas se apaguem e se identifiquem quem realmente está preparado. O que Jesus está tratando aqui com os seus discípulos é que a demora do noivo é necessário para que se identifique nessa história quem realmente está preparado. Sabe por quê? Porque Deus ele não se engana com falsa aparência. Deus não se engana com um falso estereótipo de santidade. Deus não se engana com a sua eloquência, com a sua forma de falar, com a sua habilidade de cantar. Deus não se engana com falsas aparências. Eu lembro que quando 1 Samuel capítulo 16, quando Deus fala para Samuel: desce até a casa de Jessé, porque lá eu vou ungir o novo rei de Israel. E aí Samuel chega diante de Jessé, fala para ele que vai ser ungido o novo rei de Israel, para que passem os filhos diante dele. E aí vem o primeiro, o mais velho, Eliabe. E aí quando Samuel bate os olhos em Eliabe, Samuel diz no seu coração: certamente estou diante do rei de Israel. Ele é alto, ele é forte, ele tem postura de rei. E quando Samuel vai ungir Eliabe como rei de Israel, Deus fala: ei, alto lá, não é esse Samuel. Não se impressione pela aparência ou pela estatura desse daí, porque eu tenho rejeitado ele. Eu tenho para mim um outro que não é esse, porque eu não me engano pelas aparências. Eu não vejo o que está do lado de fora, eu vejo o que está do lado de dentro. Eu não me engano pelo tamanho, pela beleza, pela força, pela bravura. Eu não preciso de um outro rei grande, alto e forte para vencer as guerras. Eu preciso de um rei segundo o meu coração para reinar sobre o meu povo.
Porque Deus não se impressiona com a sua eloquência. Deus não se impressiona, Deus não se engana pela sua aparência ou pela sua performance. A demora do noivo é necessário, por quê, pastor? A demora do noivo é necessário para que se apaguem as lâmpadas. As 10 virgens, as 10 tomam as suas lâmpadas, as 10 saem ao encontro do noivo, mas daquelas 10 virgens, só 5 estão preparadas. Da mesma forma que Jesus me mostra e me ensina que só se conhece árvore boa pelos seus bons frutos, da mesma forma que Jesus me ensina que não adianta profetizar, não adianta expulsar demônio, não adianta fazer maravilhas se você ainda continua na prática do pecado, da iniquidade. Da mesma forma, Jesus, ele me ensina que só se conhece o prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, quando desce a chuva, quando sopram os ventos, quando corre o rio, aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, ela permanece. Da mesma forma, Jesus vai me ensinar, só se sabe quem realmente está preparado com a demora do noivo. Já percebeu que é a demora do noivo que vai expor quem está preparado? Você já percebeu isso? Tardando o noivo, diz o versículo 5, tosquenejaram, dormiram. Todas dormiram. Todas dormiram. As 10 que saíram para o encontro do noivo, todas dormiram. As 10 dormiram. Então eu entendo que o problema não foi o sono. O problema não foram as 10 noivas dormirem. O problema dessa parábola não foi o sono. Qual foi o problema então, pastor? O problema foi elas acordarem sem o azeite. O que Jesus está me ensinando, o que Jesus está ensinando para os seus discípulos aqui com essa parábola, que o problema não é dormir porque as 10 dormiram. O problema é você acordar sem azeite. Eu quero continuar, mas eu preciso de você. O problema não é você dormir durante a espera do noivo. O problema é quando você desperta e você percebe que você não tem azeite para continuar a caminhada. Você até vem para a igreja, mas está sem azeite. Você até canta, mas está sem azeite. Você até serve, mas está sem azeite. Você até levanta a mão na hora do louvor, mas está sem azeite. Você até chora, mas está sem azeite. Você está até pregando muitas vezes, mas está sem azeite. O problema não é dormir, o problema é acordar e perceber que você não tem mais. As 10 dormiram. As 10 dormiram. Então Jesus está me ensinando que o problema não é o sono, o problema é você acordar sem azeite. Fala de falta de unção, falta do Espírito Santo. É virgem, são os 10, mas não tem azeite. Vem para a igreja, mas vem para um ambiente social. Sabe, quando eu estava estudando nessa palavra, me veio automaticamente a história de Juízes no capítulo 16. Sansão, um libertador, um juiz do povo de Israel, foi levantado para libertar o povo da opressão dos filisteus. Você conhece?
A maior manifestação da ação, da força do Espírito Santo no Antigo Testamento é através da vida de Sansão. Quando o Espírito Santo tomava Sansão, ele destruía um exército com uma queixada de jumento. Ele tacava fogo na seara dos filisteus, arrancava as portas com os umbrais da cidade e transportava para uma outra montanha. Sansão é a figura clara da ação do Espírito Santo na vida de alguém. Capítulo 16 de Juízes vai dizer que ele se apaixona, se afeiçoa de uma mulher do vale de Soreque chamada Dalila. E aquela mulher, imbuída de descobrir qual é o segredo da força de Sansão pelos filisteus, arma uma cilada para Sansão, diz: Sansão, qual é o segredo da sua força? Me fala qual é o segredo da sua força. Me fala qual é o segredo da sua força. E me fala, e me diz, e me fala, e me diz. E você sabe, mulher quando encasqueta com negócio no ouvido do camarada, ai, aleluia. Só os casados podem dar um amém aí? Só os casados sabem o que eu estou falando, dá um amém aí. Só os casados que sabem o que eu estou falando, só os casados. Você solteiro, aproveita a sua vida de solteiro. Só os casados sabem, só os casados me entendem nessa hora. Só os casados entendem Sansão nesse momento. Mulher quando encasqueta com um negócio no ouvido do camarada, meu filho, sai de baixo. Me fala qual é o segredo da sua força. Me fala qual é o segredo da sua força. Me fala qual é o segredo da sua força. Pô, você não me fala porque você não me ama. Aí começa aquela ladainha, Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Se você não me fala porque você não me ama. Se você não me fala porque você não me ama. E fala. Ele, tá bom, se me amarrar com sete virgens que não foram secos, eu vou perder as minhas forças. E ela amarra Sansão com esses 7 virgens que nunca foram secos. E aí Sansão, os filisteus vêm contra ti, e ele arrebenta aquilo tudo. E ela começa a falar: você me enganou? Você me enganou, eu não acredito, você não me ama. Aí começa aquela história de novo: você não me ama, me fala a verdade, qual é o segredo da sua força? Eu posso imaginar, eu posso deduzir aquela conversa mole de Dalila, dizendo: você está só me usando, você não me ama. As mulheres não dão um amém agora, um glória a Deus, né? Eu sei. Nós homens é que sabemos o que ouvimos. Aleluia, agora é a minha vez. Você não me ama, você não me ama. Tá bom, se me amarrar com 7 cordas virgens, eu vou perder as minhas forças. E ela vai lá, amarra Sansão com as cordas virgens. Sansão, os filisteus vêm contra ti. Ele arrebenta tudo de novo. E ela começa: você não me ama, você me enganou, qual é o segredo da sua força? Ele começa a se aproximar. Não, se fizer 7 tranças no meu cabelo e prender com fios de tear, aí eu vou perder as minhas forças. E exatamente, ela vai fazendo isso, ela vai fazendo exatamente aquilo que ele vai dizendo para ela. E ela fala mais uma vez: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Ele solta, arrebenta tudo. E aí ela começa aquela ladainha de novo, até que angustiando-se o coração dele, porque a mulher sabe fazer isso, aleluia. Hoje eu vou pegar firme aqui, mulher sabe fazer isso. Aí ele, angustiado que ele estava, aí ele abre o seu coração para Dalila e revela o segredo da sua força. Ele fala: sou nazireu de Deus, eu tenho uma aliança com Deus, nunca passou navalha na minha cabeça. E ali Sansão descobre todo o seu coração. Dalila chama os filisteus e fala: agora eu descobri o segredo da força dele, se preparem. Chama um moço para raspar o seu cabelo. Raspa o cabelo, ela faz ele dormir no seu próprio colo. E aí chama o moço, raspa o cabelo de Sansão. Quando ele
totalmente raspado o cabelo de Sansão. Ela diz mais uma vez: Sansão, os filisteus vêm contra ti. E aí um dos versículos mais tristes do Antigo Testamento, Juízes capítulo 16, versículo 20. Sansão acorda dizendo: vão me levantar como das outras vezes. Mas a continuação do texto diz: porém ele não sabia que o Espírito Santo já tinha se retirado dele. O problema não é dormir, porque Sansão dormiu de todas as outras vezes. O problema é quando você acorda e percebe que não tem mais azeite. Os filisteus prendem Sansão, e a primeira coisa que eles arrancam seus olhos, porque a primeira coisa que Sansão perdeu no mundo físico, ele perde no mundo espiritual: sua visão. O problema não é dormir, o problema não é o sono, o problema é você acordar e percebeu que não tem mais azeite. As 10 eram virgens, as 10 pegaram as suas lâmpadas, as 10 saíram ao encontro do noivo, mas nem todas estavam preparadas. Na continuação do texto nós vamos ver, quando alguém começa a gritar: aí vem o noivo, aí vem o noivo, aí vem o noivo. Porque eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas uma certeza que eu tenho é que Jesus vai voltar. Eu não sei o ano, eu não sei o tempo, eu não sei o mês, eu não sei a estação, eu não sei o dia da semana, eu não sei se vai vir de manhã, de tarde, de noite, mas uma certeza eu tenho: Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Aí vem o noivo. Quando começam a gritar, as 10 acordam. Então todas aquelas virgens se levantaram e se prepararam, e prepararam as suas lâmpadas. Aí é o momento em que as loucas pedem para as prudentes: dá-nos um pouco do vosso azeite. Elas dizem: não podemos, porque nós podemos ficar sem, e vocês também podem ficar sem. Aí talvez alguém hoje, nos dias de hoje, se fosse Jesus contando essa parábola hoje, eu acho que alguns crentes de hoje iam dizer para Jesus: Jesus, está errado, a gente tem que ser politicamente correto. Jesus, que isso? A gente precisa ser politicamente correto, a gente precisa dividir. Deixa eu falar uma coisa para você, querido, não se escandalize, mas politicamente correto é o diabo. O diabo é politicamente correto. Deus não é politicamente correto. Politicamente correto é algo que Satanás criou para calar o povo de Deus. E eu vou mostrar isso para você. Politicamente correto, você pode entrar no inferno, no céu não. Porque no inferno você pode ser homem, pode ser mulher, você entra lá. Você pode ser homem pensando que é mulher, você entra lá. Você pode ser mulher pensando que é homem, você entra lá. Você pode ser homem pensando que é bicho, você entra lá. Você pode ser mulher pensando que é bicho, você entra lá. No céu não, você é a imagem e semelhança de Deus. No céu não existe esse negócio de politicamente correto. Dá-nos o seu azeite, não. Vão comprar vocês. Vão comprar o azeite de vocês. Politicamente, não, politicamente correto não. Sabe o que 1 João capítulo 2, versículo 15, o apóstolo João, o apóstolo do amor vai dizer? O apóstolo do amor conhecido, o apóstolo João conhecido como o apóstolo do amor, sabe o que ele vai dizer? Que o céu não é politicamente correto? Olha o que ele vai dizer: não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Sabe o que Tiago vai declarar no capítulo 4, versículo 4?
Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não tem terceira via. Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo, e o caminho que você escolher se contrapõe totalmente ao outro. Sabe o que Jesus está querendo ensinar para mim através dessa parábola? Sabe o que Jesus está mostrando para mim nesse ponto em que as 5 prudentes não emprestam o seu azeite para as 5 loucas? Porque no céu não se entra com azeite emprestado de ninguém. Ou você tem o seu e você entra, ou você não tem o seu e fica do lado de fora. No céu não se entra com azeite emprestado de ninguém, querido. Você pode ser casado com alguém que é crente, você pode ser pai de crente, você pode ser filho de crente, mas no céu não se entra com azeite emprestado de ninguém. Se o seu marido ora por você, minha irmã, a vida toda, mas se no último dia você não entregar sua vida para Jesus, ele sobe, você vai para o inferno. Você, meu amigo que está aqui nessa noite ouvindo essa palavra, que a sua esposa ora por você a vida inteira, se até o último dia você não se arrepender dos seus pecados e não fizer uma aliança com Deus, ela sobe e você vai para o inferno. Você pode ser pai de crente, filho de crente, seu filho pode orar por você todas as noites, mas se até o último suspiro da sua vida você não se render ao seu Salvador, o seu filho vai para o céu e você vai para o inferno. E não sou eu que estou falando isso, não, é a Bíblia, é a palavra de Deus, porque no céu não se entra com azeite emprestado de ninguém. Você não entra com oração de ninguém, com jejum de ninguém, com sacrifício de ninguém. É o seu azeite, é a sua vida com Deus, é o seu relacionamento com Deus, é a sua experiência com Deus. Prova isso, pastor. Eu provo. Jesus vai dizer que quando ele voltar, 2 estarão no campo, um vai subir e o outro vai ser deixado. 2 estarão deitados numa cama, um vai subir e o outro vai ser deixado, porque no céu não se entra com azeite emprestado de ninguém. Fique de pé no seu lugar. Sabe como é que a gente perde azeite nessa vida? É fácil. É quando a palavra do seu professor tem mais peso que a palavra do seu pastor. É quando a conversa dos seus amigos tem mais valor, mais importância e mais peso do que o que a Bíblia Sagrada diz. É quando você começa a inferiorizar, a menosprezar as coisas espirituais e valorizar, superdimensionar as coisas materiais. É quando vir para a casa de Deus, é quando passar um tempo em oração, é quando ler a palavra de Deus se torna peso demais, se torna perda de tempo. Quando as coisas espirituais começam a perder o seu valor, é sinal de que você está perdendo azeite. É sinal de que você está perdendo azeite. Quando o prazer de estar na casa de Deus reunido com os seus irmãos, com o corpo de Cristo, não tem mais valia. Gente, é tão fácil perder azeite. É tão fácil perder a unção. Sabe qual é o mais triste? Que você perde, você nem percebe. Você perde, você nem percebe. O Espírito Santo saiu de Sansão, Sansão nem percebeu, nem sentiu. Ele acordou e disse: vou me livrar dessa vez como das outras vezes. Ele nem sentiu a diferença que o Espírito Santo fez na vida dele. 10 virgens, 10 pegaram as suas lâmpadas.
10 saíram ao encontro do noivo. Só 5 tinham azeite. Eu quero que você cante comigo uma canção aqui nessa noite. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. Só bater que eu vou vestes brancas, eu estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, mais uma vez. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. E eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar,
fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. O problema não é o sono, o problema não é você dormir, o problema é você acordar.